Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente. Ontem eu estive aqui falando de mais 2 lendas folclóricas e hoje eu voltei para a gente fazer mais muitas coisas bem legais. Só que, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ângela, da Educação Infantil, e trabalho na Escola Cônego Fernando Passos, aqui da Rede Municipal de Goiânia. E graças a Deus, pelas redes sociais, vocês estão aí me assistindo pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou estão me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. Que bom, né? Essas redes sociais também devem ser utilizadas de forma muito correta. Mas vamos lá. Antes, a nossa oração, que é de lei, vamos falar com o Papai do Céu para agradecer por mais uma aula aqui pela rádio da Goiânia FM. E já já eu volto. Oração do dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens me proporcionado. Obrigado por este novo dia. Ensina-me a ser uma boa pessoa e me ajuda pelos caminhos difíceis. Peço que me dê clareza para aprender o que é ensinado e ser sempre um bom filho e um bom aluno. Amém. Diz a lenda da minha terra, boto rosa que sedutor, para buscar mulher bonita, que por ele se apaixonou. Toda noite de lua cheia, ele saiu a passear, para encontrar com a cabocla mais bonita do lugar, e encontrar com a cabocla mais bonita do lugar. Diz a lenda da minha terra, boto rosa que sedutor, para buscar mulher bonita, que por ele se apaixonou. Toda noite de lua cheia, ele saiu a passear, para encontrar com a cabocla mais bonita do lugar, e encontrar uma cabocla mais bonita do lugar. O que é que vocês acham desse sedutor? Hoje nós vamos falar de uma lenda folclórica bem sedutora, bem romântica. Nós vamos falar do boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é um mamífero aquático que vive lá na bacia do rio Amazonas. Dizem a lenda do povo ribeirinha que mora à beira do rio que o boto cor-de-rosa é um homem bem galanteador disfarçado de boto cor-de-rosa. E ele sai em dias de festas juninas lá do rio Amazonas, todo vestido de blazer branco, chapéu, que o chapéu é para esconder um furinho que ele tem na cabeça para respirar dentro d'água. E nas noites de festa junina, e principalmente nas de lua cheia, ele sai procurando uma cabocla bem bonita, bem novinha, para ele fazer ela se apaixonar por ele, e leva ela para a beira do rio e lá ele namora com ela. E depois ele vai embora e deixa ela ali, para ela se apaixonar e depois entrar no rio atrás dele. Mas isso são lendas de um povo ribeirinho, principalmente da nossa região norte. Gostaram da história? Olha eu aqui, vestida de boto cor-de-rosa, mas um boto feminino, hein? E então, pessoal, descobriram qual é a lenda folclórica de hoje? Não? Olha as dicas. Eu já contei a historinha dele, hein? Já conseguiu? Eu até dancei a música dele. Ainda não? O boto cor-de-rosa. Gostaram da lenda folclórica? Muito bem. Eu contei a historinha e ainda dancei a musiquinha. Eu sou uma boto cor-de-rosa feminino, hein? Não vão me confundir, não. Mas tá na hora do nosso desafio. Se liga aí que nós vamos passar o desafio de hoje. Boto cor-de-rosa. Vamos fazer
Faz o desafio e manda para sua professora lá do grupo da sua sala do WhatsApp. Ela vai ficar muito feliz em ver as tarefinhas sendo realizadas. Já já eu volto. Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma dobradura do boto cor-de-rosa. Nós vamos precisar de uma folhinha, cola, um lápis preto, uma régua, tesoura e um lápis de cera rosa, certo? Nós vamos dobrar essa folha assim. Ok? Dobrar ela assim e vamos tirar esse pedaço, tá bom? Agora que eu já cortei, vou separar, eu vou pintar toda a folha de rosa, de um lado e do outro, ok? Agora que eu já pintei de um lado e pintei do outro. Então eu vou, ó, não tem uma marquinha aqui no meio? Tem aqui a marquinha, né? Eu vou fazer isso, ó. Aqui. Dobrar assim. Vamos dobrar assim. Pronto. Agora eu vou dobrar aqui. Ajeitar essa pontinha aqui. Vai ficar assim, certo? Dobrei aqui agora, ó. Dobrei aqui. Agora eu dobrei aqui, ó. Vamos? Dobrei aqui, ó. E aqui eu botei uma pontinha pra fora. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Dobrei aqui. Dobrei assim. Aí aqui, ó. Eu vou prender aqui. Tá vendo? Prendi aqui. Tá vendo que eu prendi aqui? Depois que eu fiz isso, aí eu dobro. Vira assim, tá vendo? Aí aqui na pontinha, eu cortei uma pontinha. Aí dobrei aqui. Aí pego a tesoura aqui, ó. Aqui vai ficar assim. Certo? Corta mais um pouquinho. Vai ficar assim. Vai ficar assim, ok? E aqui eu vou cortar as abinhas dele. Aí depois que eu dobrei e colei aqui, ó. Lembra que eu cortei aqui no meio? Aí agora eu vou colar isso aqui, triângulozinho. Aí colei uma aqui também.
desenhe o olhinho e tá o nosso boto cor-de-rosa. E aí, já fizeram as tarefas? Muito bem! Que galerinha poderosa! E eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a vocês desde já que vocês assistiram aí a nossa videoaula de hoje e curtiram aqui, ó. Se você curtiu de Tia Ângela de boto cor-de-rosa, dá um joinha aí lá na sua sala virtual, ok? Que eu tô aqui fantasiada para vocês de boto cor-de-rosa. Essa é mais uma lenda folclórica do nosso Brasil e principalmente lá do Amazônia, que foi a nossa história de hoje. Gostaram? Ah, mas o boto cor-de-rosa também se protege, viu? Aqui na pandemia, a gente, ó, usa máscara, álcool em gel, não vai pra festa por enquanto. Por enquanto, o boto não está paquerando as caboclas morenas para paquerar. Ele está isolado em casa, cuidando para não pegar o coronavírus. E você aí, galera, fica em casa, se protege. Se precisar sair, usa máscara. E se Deus quiser, amanhã a gente volta. E amanhã será o nosso último dia de videoaula da semana. Tchau! Beijos do boto cor-de-rosa! Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia, sejam bem-vindos a mais uma aula com transmissão online. Eu me chamo a professora Julie, estou com vocês hoje nessa jornada de aprendizado sobre o universo e hoje o nosso tema é fases da Lua e constelações. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Primeiro ponto que a gente precisa saber é que existe o sistema solar. É nele que fica o nosso planeta, não é? E o sistema solar é composto pelo Sol, vários astros, né? Planetas, asteroides, né? Meteoros, que ficam ali girando ao redor do Sol. O sistema solar ele é localizado na Via Láctea, que tem mais de 200 bilhões de estrelas. Muita estrela, né? Além disso, os planetas, eles são em 8, tá? Existem 8 planetas. Eles são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Mercúrio é o planeta mais quente que a gente tem, porque ele está bem perto do Sol, gente. O Sol é muito quente. E o mais frio é o Netuno, que está bem distante do Sol. Esses planetas eles ficam girando ali em torno do Sol, que é o astro central do nosso sistema solar. O Sol, ele é muito quente, muito grande e ele atrai os planetas. Ele tem luz própria. O Sol, ele faz parte dos astros luminosos. Existem 2 tipos de astros, tá? Os astros iluminados e os astros luminosos. Os luminosos são aqueles que têm sua própria luz. Eles não precisam da luz de ninguém. Já os iluminados são aqueles que não têm luz própria e precisam da luz do Sol, como é o caso dos planetas e da Lua, por exemplo. Ah, e falando da Lua, a gente vai ver alguns detalhes sobre ela. A Lua é um satélite natural da Terra, né? Ela tem ali, fica ali próximo da Terra e a Lua ela não tem luz própria. Quando a gente vê a Lua e acha ela brilhante, acha ela bonita, não é? Toda aquela luz é um reflexo da luz do Sol. A Lua, ela surgiu há muitos anos atrás e tudo indica que foi entre uma colisão entre o planeta Terra e um outro astro. Vamos ver agora um pouquinho sobre as constelações. Falei que no nosso sistema solar e na nossa Via Láctea tem muita estrela, não é? Então vamos ver um pouco sobre as constelações agora? O que são constelações, gente? Constelações nada mais são do que agrupamentos de estrelas. É quando as estrelas se agrupam e formam algumas figuras, alguns desenhos, né? Quem descobriu isso foram os povos antigos. Eles olhavam para o céu e percebiam algumas dessas figuras. As constelações, elas mostravam para as pessoas antigamente, por exemplo, o tempo de plantar, o tempo que haveria uma seca, porque essas estrelas elas vão se modificando ao longo do tempo.
E aí os antigos se guiavam por essas questões, né? Por essas localizações das estrelas. Uma forma da gente enxergar essas constelações é através do telescópio, de uma luneta. A gente consegue ver essas estrelas de forma mais aproximada e consegue identificar os desenhos. Para que a gente faça isso, é necessário ter mapas, né? Cartas celestes que tem localizações ali de norte, de sul, de leste, de oeste, e a gente consegue encontrar essas constelações. Gente, existem milhares, muitas constelações. Existem constelações que a gente consegue ver do Brasil e existem constelações que só são vistas do outro lado do mundo. Aqui do Brasil, as principais são a Andrômeda, o Cruzeiro do Sul, que é esse que você está vendo aí na imagem, ó, é quando as estrelas elas formam uma cruz, um desenho de uma cruz, é chamado de Cruzeiro do Sul. Tem a Ursa Maior, a Ursa Menor, Cão Maior, Cão Menor, Pégaso, Fênix e constelação de Órion. E eu vou te contar uma coisa que eu acho que você ainda não sabia. Na nossa bandeira do Brasil, no desenho lá da parte azul, tem desenhos de constelações que a gente consegue ver daqui do Brasil, né? Então tem a Ursa Menor, tem o Cruzeiro do Sul, né? Cão Maior. Tem algumas constelações desenhadas na nossa bandeira. Vamos ver agora um pouquinho sobre o movimento de rotação e translação da Terra. Nosso planeta Terra ele está se movimentando sempre e ele faz esse movimento de duas maneiras. Mas antes da gente falar sobre isso, o importante é que você observe as sombras. As sombras elas mostram muito esse movimento da Terra. Quando a gente vê um objeto durante o dia, né, a sombra dele está para um lado, olha esse guarda-sol na praia. Durante de manhãzinha, a sombra está para um lado, ao meio-dia a sombra se centraliza, não é? E ao entardecer essa sombra vai para o outro lado. Por que a sombra muda de posição? Porque tem algo se movimentando. E o que está se movimentando é o planeta Terra. Parece que é o Sol, né? Parece que é o Sol que está andando ali no céu durante o dia. Mas não, gente. Quem está se mexendo é a Terra. E ela faz dois movimentos. O primeiro é o de rotação, que é quando ela gira em torno dela mesma, tá? E esse movimento dura 24 horas. Dura um dia, né? A rotação dá origem ao dia e à noite. Olha que interessante. Enquanto um lado do planeta Terra está iluminado durante o dia, o outro está escuro, que é a noite. E assim que a Terra vai girando, os dias e as noites vão acontecendo. O próximo movimento da Terra é o movimento de translação. Observe a imagem que vai aparecer agora para vocês. Na translação, a Terra ela dá uma volta maior. Ela tem que dar uma volta em torno do Sol, tá? E isso acontece e demora um pouquinho mais de tempo. Não vai demorar só um dia, vai demorar 365 dias e 6 horas. E é o que dá origem às estações do ano. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas agora. A primeira estação do ano é a primavera. Ela vai de 23 de setembro a 21 de dezembro. Na primavera, o que acontece? Olha, os campos, os jardins, as praças enchem de flores, né? O dia e a noite tem mais ou menos a mesma duração. Só que no final da primavera, os dias vão ficando mais longos, porque é a chegada do verão. O verão, ele dura de 21 de dezembro a 21 de março. É quando as temperaturas aumentam, né? Tem mais calor, os dias são mais longos, as noites mais curtas e a gente aproveita para ir para a praia, para ir para um parque, para uma praça e passear bastante. Depois do verão vem outra estação, que é o outono. Vocês vão ver agora o outono, olha. O que acontece no outono? As folhas das árvores começam a cair, aqueles dias que eram tão quentes vão ficando equilibrados, né? O dia e a noite tem mais ou menos ali a mesma duração e o clima vai ficando um pouquinho mais fresco. No final do outono já vai ficando friozinho. O outono ele dura de 21 de março a 21 de junho. E depois do outono vem o inverno. No inverno, gente, faz bastante frio. Observem essa imagem que vai aparecer para vocês, ó. No inverno faz frio.
Em alguns lugares pode nevar. Que legal, né? Inclusive no Brasil tem lugares que cai neve sim, viu? Lá no sul do país. Aqui onde a gente mora no Nordeste, o inverno costuma ser bastante frio, chove também, né? Os ventos ficam mais friozinhos. E a noite ela dura mais, tá? O dia dura menos e a noite dura mais. Agora quero ver se vocês estavam prestando atenção no que eu falei até agora. As estações do ano, elas acontecem por causa de que movimento? Muito bem, o movimento da translação, que dura 365 dias. Quantas estações existem? A gente viu que existem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Quantos movimentos a Terra faz e quais os seus nomes? A gente viu que a Terra está sempre se movimentando e ela faz um movimento de rotação e translação. E o que são constelações? Constelações são grupos, agrupamentos de estrelas. Vamos ver se vocês acertaram? Parabéns, viu, para todo mundo que estava aí prestando atenção. Estou gostando de ver. Olha, gente, agora na nossa hora da leitura, eu queria trazer para vocês esse texto que ele fala sobre 3 homens muito importantes que foram para uma missão muito especial, que foi a missão Apolo 11. Né? Então a Lua ela sempre foi um objeto de muita curiosidade entre os seres humanos. Tanto que em 20 de junho de 1969, 3 homens importantes lá dos Estados Unidos, né? Então o Neil Armstrong, o Michael Collins, né? E o Edwin Aldrin. Eles foram até a Lua numa missão espacial. E aí, o Neil Armstrong, ele falou uma frase muito importante que ficou marcada para a história. Ele disse, este é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Olha, vamos ver a foto deles e a foto dessa missão interessante, ó. Eles descobriram vários aspectos ali da Lua. E agora, falando um pouquinho sobre Lua, né, já que a gente já viu que o homem já pisou na Lua, a gente vai dizer para vocês, ó, que a Lua é um satélite natural, que ela não tem luz própria e ela passa por 4 fases. Essas fases acontecem, ó, gente, a Lua vai se movimentando e a gente vai conseguindo ver. Às vezes a gente vê ela por completo, às vezes a gente só vê uma parte, e aí a gente vai observar cada detalhe dessas fases agora. Existem 4 fases da Lua, tá? Então, existe a lua nova, não é? Que é quando o Sol não consegue atingir essa superfície da Lua e ela fica na sombra, ou seja, ela fica totalmente escura e a gente não consegue enxergar. Existe a lua crescente, que é quando a Lua vai se movimentando e aí o Sol já alcança um pedacinho ali. Um pedaço da Lua fica iluminado e a gente consegue ver. Depois a gente tem a lua cheia, é quando ela está totalmente exposta ao reflexo da luz solar. E por último, a lua minguante ou quarto minguante, que é quando novamente essa lua começa a se movimentar e ficar com a sombra, né? Só um quarto da lua aparece ali iluminado. Isso acontece, gente, porque a lua faz 3 movimentos diferentes. Então a gente viu que a Terra faz 2 movimentos, mas a lua faz 3. O movimento de rotação, quando a lua gira em torno dela mesma. O movimento de revolução, quando a lua gira em torno do planeta Terra. E o movimento de translação, quando junto com o planeta Terra, a Lua vai girando ao redor do Sol. A Lua tem ciclos, tá? Esses ciclos duram 28 dias, 29 mais ou menos, né? E cada fase da Lua vai durar de 7 a 8 dias. Então, se você prestar atenção, no calendário que você tem em casa, vai ter mais ou menos essas marcações. Ah, e falando de calendário, eu trouxe para vocês um calendário lunar. Olha que interessante da gente observar como que a Lua se comporta ao longo dos meses, né? Eu trouxe o mês de agosto e o mês de setembro. Aí a gente vê o quanto que ela vai mudando. Observe agora essa próxima imagem. Em agosto, a Lua cheia ela aconteceu no dia 22, né? Já em setembro foi no dia 20, ou seja, vai mudando conforme os meses vão passando. E sobre o calendário, como é que você consegue encontrar as informações sobre a Lua? Se você olhar no calendário que você tem em casa, na parte de baixo, vai ter uma legenda como essa, mostrando a figura da Lua nova, da Lua cheia, né, da Lua minguante e crescente e a data onde vai acontecer cada uma dessas luas. Então, olha no seu calendário em casa que você vai saber exatamente quando cada fase da Lua vai acontecer. A nossa atividade de hoje é muito simples e eu tenho certeza que você vai saber responder.
Você precisa descrever o nome de cada fase da lua, quando ela está totalmente escura, quando ela está com uma parte iluminada, né? Depois, quando ela está totalmente clara, iluminada pelo sol, e quando essa sombra vai voltando a acontecer. Então, você deve escrever aí no seu caderno o nome dessas fases e mandar a foto para o seu professor ou para a sua professora. E a outra atividade é para a gente colocar nosso lado artístico, né? Para brilhar. Eu quero que vocês desenhem o sistema solar bem bonito e pinte aí bem colorido, tá? Com o sol, com os planetas girando em torno do sol. Quero ver, porque eu sei que vai ter um desenho mais lindo que o outro. E se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode procurar seu professor ou sua professora no grupo do WhatsApp, tirar essas dúvidas. E não se esqueçam, pessoal, se proteja contra o coronavírus, né? Então, lave sempre as mãos, use máscara, álcool em gel e, se possível, não saia de casa. Um abraço. Olá, pessoal. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia, que é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. Estamos aqui, né? Sejam muito bem-vindos para mais um aulão de língua portuguesa. Ok? Então vamos ver aqui nossos objetivos, nossas habilidades. Vamos aqui continuar o nosso estudo sobre recursos expressivos e efeitos de sentido, tá certo? Em algumas aulas passadas nós vimos esse assunto, mas com habilidade diferente. Então vamos ver aqui o descritor D16. A gente vai identificar efeitos de ironia e humor em textos variados. Então eu trouxe dois textos, um para ironia e o outro para humor, para a gente poder aprender sobre esse descritor, tá certo? Então vamos lá. O que é recursos expressivos? Recursos expressivos e efeito de sentido é quando o autor, né, o escritor, ele tem uma intenção comunicativa, então ele passa para o leitor alguma coisa de duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Nós vimos esses quatro recursos expressivos nas aulas anteriores, né? E hoje vamos ver ironia e humor, ok? O que é ironia? Ironia é uma figura de pensamento que expressa o oposto do que o autor pretende afirmar. Em relação ao sarcasmo, ela representa um tom menos áspero, ok? É mais leve. A ironia é mais leve do que o sarcasmo, ok? E o que é o sarcasmo? Tá certo? É um recurso expressivo utilizado sobretudo com um sentido provocativo, malicioso e de crítica. Apresenta um tom provocador, mordaz e de zombaria, que apela ao humor e ao riso, ok? Então, ironia é uma expressão, ou uma frase, ou uma palavra que pode aparecer no texto, ou você pode falar, que significa o oposto do que você quer falar, tá certo? O sarcasmo é um pouquinho mais pesado, tá certo? E sarcasmo e ironia são dois termos provenientes da língua grega. Sarcasmo significa sarcasmos, significa zombaria, escárnio, enquanto a palavra ironia, euroneia, significa dissimular, fingir, ok? Então, humor. O que é humor? É um recurso expressivo com a finalidade de rir ou fazer rir, presente nas anedotas ou piadas, ok? Vamos ver esse primeiro texto. Eu trouxe essa primeira imagem aqui para vocês acompanharem comigo, então vamos lá. Diz assim: olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Olha só essa mensagem. A outra: chegou cedão para a reunião de amanhã. E a terceira: e lá vem o ok? 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 Então, o que é que vocês acham aqui? Claro que aqui é um texto que fala sobre ironia, tá certo? Dá para perceber, né? Pela primeira imagem a gente percebe que essa pessoa está falando, olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Veja, a pessoa está atrasada e ele diz o oposto, né, do que está acontecendo. Então, não está nem um pouco atrasado. A pessoa está atrasada, mas ele diz que não está atrasado. Então,
essa primeira imagem, vocês acham que é ironia, deboche ou sarcasmo? Ok? Chegou cedão para a reunião de amanhã. Vocês acham que é ironia, deboche ou sarcasmo? Aqui aumentou um pouco, né? A intensidade da ironia. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Acontece muito, a gente chega num lugar de manhã e diz bom dia, outra pessoa diz boa tarde, não é verdade? Então, bem parecido. E aqui, lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. O que é que aconteceu aqui? Aqui aumentou mais ainda a intensidade da ironia. O que é que vocês acham aqui? É deboche, ironia ou sarcasmo? Ok? Então vamos para a resposta. Ok, vamos continuar aqui. Vamos ver as respostas. Quem colocou ironia no primeiro quadrinho acertou, ok? Parabéns. Ironia é uma coisa bem simples, é aquilo que você fala, o oposto daquela situação, tá certo? Então, olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. A pessoa aqui, né? Quem está falando aqui, ó, está vendo a coleguinha chegar atrasada, né? E ele diz assim, não está nem um pouco atrasado. Isso aqui ele está falando o oposto do que está acontecendo, né? Então, a pessoa está atrasada e ele diz, não está nem um pouco atrasado. Então, ele falou o que aqui? Uma ironia, ok? Né? A colega, tá certo? Então, nesse primeiro quadrinho nós temos uma ironia. O sarcasmo aqui está no segundo quadrinho, quando ela diz, chegou cedão para a reunião de amanhã, ok? Isso aqui significa já um sarcasmo, que ela aumentou a intensidade dessa fala, dessa ironia, ok? Já levou para amanhã o que a pessoa chegou um pouco atrasada, ela já levou para o dia seguinte, ok? Isso acontece muito quando a gente chega em um determinado lugar um pouco atrasado e a pessoa diz boa tarde. Se a pessoa chegou de manhã, ele disse bom dia, ele vai escutar boa tarde. Tem uns que diz boa noite. Então, isso já passa para um sarcasmo. Então, e quando a pessoa quer tentar constranger, ou envergonhar, ou humilhar a pessoa na frente de todo mundo, já passa para um deboche, ok? E diz assim, e lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. Aqui ele envergonha, né, com a ironia mais forte, aquela pessoa que chegou naquele lugar, tá certo? Então, vimos aqui a ironia, agora vamos ver um pouco sobre o humor. Vamos ver aqui um texto sobre humor. O título do texto, dúvida. Vamos ler aqui, acompanhe comigo. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos compadres falou, passou um largato ali? O outro perguntou, lagarto ou largato? O primeiro respondeu, eu não sei não, o bicho passou muito rápido. Então, aqui você vê um tipo de uma piada, né, que a gente chama também de anedota, tá certo? E a questão, vamos para a questão aqui. Aqui aconteceu o seguinte, né? O bicho passou na frente do carro, tá certo? Um largato ou lagarto. E aí ele queria tentar perguntar ao amigo sobre como é que se fala corretamente, né? Lagarto ou largato? E ele nem aí para o que o amigo estava querendo perguntar, ele disse, eu não sei, o bicho passou muito rápido. Então, é como se ele tivesse se saindo, né? Se esquivando dessa pergunta que o amigo fez sobre a ortografia, como se fala corretamente essa palavra. Então, vamos ver a questão. No texto, o efeito de humor, olha aqui, humor, né, ocorre porque um dos personagens, letra A, conhece a norma padrão da língua. Não, aqui não quer dizer isso, né? Não ocorreu humor. O texto não foi engraçado por causa disso, tá certo? Ele deixou isso para lá. Letra B, desconhece a espécie de animal avistado. Não. Letra C, responde de forma inusitada à pergunta do amigo. Pode ser essa. Constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro. Não.
Mostra duas possibilidades de pronúncia para uma palavra. Não, isso também não ocorre. Então, a correta, vamos ver, é a letra C. Responde de forma inusitada a pergunta do amigo, de forma surpresa. O amigo não esperava a resposta dessa e de repente ele respondeu dessa forma, ok? Isso se chama humor, tá certo? De um determinado texto, de uma determinada fala, duas pessoas conversando, de repente uma pessoa fala uma coisa inesperada, né? Que não era para falar naquela hora, então aquilo é uma piada, aquilo é um humor. Ok, gente? Ok, então vamos concluir nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido o que eu trouxe aqui para vocês sobre os efeitos de sentido, né? Ironia e humor. Ok? Então, aqui a nossa conclusão. O que é que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos a identificar os efeitos expressivos, né? De sentido, de ironia e humor em textos variados, ok? Qualquer texto que você pegar, que você ler, tá certo? Ou alguém estiver conversando com você, você percebe esses efeitos aqui, né? De ironia e humor, ok? Lembrando, ironia é tudo aquilo que é falado ou é escrito, né? Ao contrário daquela situação que está acontecendo, ok? Então, por exemplo, você está chegando num determinado lugar, como a gente viu no texto, atrasado. Olha como ela chegou cedo, né? Isso é uma ironia. Então, você está atrasado e ela disse que você chegou cedo. E aí, se ela aumentar a intensidade dessa ironia, né? E dizer mais ou menos assim, quase que chegava para a aula da noite, né? Você chegando de manhã, então aí já passa por um sarcasmo, ok? E aí vai aumentando a intensidade até que possa chegar até um deboche, ok? Como a gente viu, ok? E o humor simplesmente é quando você tem um texto que vai lhe fazer rir, ok? Em determinado ponto daquele texto, tá certo? Às vezes pode ter uma ironia no mesmo texto de humor, tá certo? Mas aquele texto simplesmente vai trazer uma coisa inusitada, uma coisa inesperada, uma resposta de alguém, uma frase que não tem nada a ver com aquele, e aí vai fazer você rir. E simplesmente esse é um texto de humor, ok? Então aqui estão as referências, se vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa sobre isso, tá certo? Aqui o nosso protocolo de segurança, né? Contra a Covid-19, né? Para se prevenir. Então, continue lavando suas mãos, álcool em gel, ok? Máscaras, até que isso realmente passe, né? Ok, gente, chegamos ao final do nosso aulão de português. Um abraço a todos e até o próximo.